Olá, seja bem-vindo ao La Bamba. As pirâmides egípcias de Gizé, certamente, são uma obra-prima arqueológica e uma das 7 maravilhas do mundo. Além de ser um dos marcos mais famosos do planeta e uma das estruturas mais impressionantes feitas pelo homem. E mesmo depois de muitos anos, com todos os nossos avanços tecnológicos, ainda não somos capazes de descobrir a verdade por trás dessas estruturas magníficas. Como eles moveram aquelas enormes pedras? Qual forma de cimento misterioso foi usado para uni-las? Como podem estar tão bem alinhadas? As questões são infinitas. Você está pronto para desfrutar de histórias repletas de mistério? E claro, fatos. As pirâmides egípcias de Gizé. Relaxe, aproveite e descubra algumas teorias sobre como as pirâmides foram construídas. Vamos começar? A pergunta mais comum que todos fazemos é: como as pirâmides foram feitas e por quê? Estima-se que eles levaram entre 15 e 20 anos para construí-las, utilizando algum tipo de engenharia. E podemos dizer que é um dos grandes feitos dos povos antigos. Eles foram tão impressionantes que mesmo atualmente os cientistas não podem afirmar com certeza como as pirâmides foram construídas. Exemplo disso é que a composição química da argamassa usada para manter a estrutura unida já foi analisada, é conhecida, mas não pode ser replicada. O que se sabe sobre as pirâmides egípcias é que os construtores teriam sido egípcios fortes e altamente qualificados, não escravos, como às vezes é retratado. E esta obra contou com o trabalho de mais de 100 mil trabalhadores até ficar pronta. E a estimativa é que na Grande Pirâmide tem em torno de 2,3 milhões de blocos de calcário, com 8 mil toneladas de granito e 500 mil toneladas de argamassa. Admira questionarmos como essas enormes quantidades de materiais de construção eram transportados das pedreiras. O que também impressiona é como os blocos eram colocados em seus devidos lugares. Alguns eram levantados a mais de 150 metros do chão. O que sabemos é que os blocos eram de pedreiras próximas, extraídos de rochas pelos antigos egípcios, que utilizava métodos para martelar em cunhas de madeiras encharcadas de água nas rachaduras, enquanto a água era absorvida e as cunhas expandiam, fazendo com que a rocha quebrasse, e uma vez quebrada, essas rochas eram transportadas para os barcos que flutuavam para cima ou para baixo do rio Nilo, com destino ao local de construção da pirâmide. Essa é a teoria mais plausível sobre como o material de construção era transportado, mas isso não explica como as pirâmides foram construídas. E não vamos esquecer que a maioria das pedras pesa em torno de 2,5 toneladas, e alguns blocos são estimados em pesar até 30 toneladas, sendo que apenas guindastes de construção mais modernos levantam essas capacidades. Então, como eles fizeram isso? Existe uma teoria considerada a mais popular, que explica que uma vez que chegassem ao local da pirâmide, um sistema de rampas interno e externo teria sido usado para segurar as pedras no lugar. Mas devido ao peso e à altura que eles precisariam transportá-las quando a pirâmide começasse a tomar forma, essa teoria torna-se improvável, embora não seria impossível para a maioria das pessoas. No entanto, este vídeo não estaria completo se a mais famosa das teorias não estivesse presente por aqui. Estou falando da teoria dos alienígenas. Vamos falar deles mais tarde. Como vocês acham que foram construídos os túneis secretos? As pirâmides estão cheias de mistérios e passagens de ar, poços ou túneis. No início, pensou-se que eles poderiam ter servido para algum tipo de ventilação durante o processo de construção. No entanto, isso foi descartado nos últimos anos, após a descoberta do que parece ser blocos de calcário ou portas de algum tipo no topo de alguns poços que lá existem. Atualmente, tem 3 câmaras conhecidas na Grande Pirâmide: a câmara de base, que se encontra abaixo da pirâmide, e 2 câmaras superiores que são conhecidas como a Câmara da Rainha
e a Câmara do Rei. Foi descoberto que existem 4 pequenos túneis que se estendem das paredes norte e sul e possuem cerca de 20 centímetros quadrados. Especula-se que isso leva a outra câmara secreta no fundo da pirâmide. Usando tecnologia moderna, foi estabelecido que os túneis na Câmara do Rei são abertos e conduzem para o lado de fora da pirâmide. Isso levou à crença de que esses espaços eram para permitir que a alma do rei viajasse para as estrelas, e isso parece bastante plausível, considerando as suas crenças. Pensamos que sabemos muito sobre as pirâmides, como por exemplo, acredita-se que essas enormes construções eram tumbas para os faraós e suas rainhas, com a intenção de proteger seus corpos e ajudá-los em sua jornada para a vida eterna. Visto que, desde o nascimento, os antigos egípcios planejavam os preparativos para sua morte, e para os faraós, as pirâmides eram perfeitas para segurar os seus bens mais valiosos que eles precisariam na vida pós-morte. O enterro era considerado muito importante. Seu corpo era preservado para que fosse reconhecido por seu espírito. Isso só era alcançado pelo processo de mumificação, que consistia em ser embalsamado e envolvido em linho fino. O corpo do faraó seria colocado em um sarcófago feito de pedra pesada para proteger o seu cadáver e colocado profundamente na pirâmide, juntamente com ouro, móveis, comida, barco, roupas e outros itens. No entanto, apesar dessas medidas elaboradas, todas as pirâmides de Gizé acabaram sucumbindo aos ladrões de tumbas, e até hoje apenas 3 itens foram encontrados. A dizimação das pirâmides forçou os faraós a eventualmente procurarem outras maneiras de proteger seus corpos, e eles passaram a esculpir seus túmulos nos subterrâneos, principalmente no Vale dos Reis, onde foi encontrada a tumba do menino rei, Tutancâmon, que foi descoberta em 1922. Mas talvez as pirâmides não tenham sido construídas para isso e tivessem um aspecto muito mais significativo, um propósito que poderia explicar sua incrível precisão e explicaria por que e como as grandes pirâmides de Gizé são tão perfeitas. Para os egípcios, as pirâmides de Gizé representavam os raios de sol brilhando em direção à Terra. Elas foram construídas na margem oeste do rio Nilo, na direção do sol poente, para que o faraó se elevasse e se juntasse ao sol, tomando seu lugar de direito com os deuses. Com o passar dos anos, mais e mais pessoas têm percebido que as pirâmides de Gizé deixam mais perguntas do que respostas no ar. Principalmente a Grande Pirâmide, que das 3 é a que guarda mais segredos e tem deixado os cientistas, arqueólogos e astrônomos desconcertados por anos. Os centros dos 4 lados da estrutura estão recortados com tamanha precisão que formam uma única pirâmide de 8 lados. Este efeito, no entanto, não é visível a partir do solo ou à distância. É preciso estar acima da estrutura, sob as condições de iluminação adequadas, sendo o fenômeno visível apenas do ar, ao amanhecer ou ao pôr do sol, além dos equinócios de primavera e outono, quando o sol lança sombras sobre a pirâmide. Mas somos levados a acreditar que ela foi construída em uma época que ninguém sabia nada sobre a Terra, ou que vivemos em um planeta redondo. Aliás, a Grande Pirâmide não é apenas uma maravilha de arquitetura e engenharia, ela também é uma maravilha, um marco geográfico exato, pois está localizada na intersecção exata da maior latitude e a mais longa linha de longitude do planeta Terra, além de estar perfeitamente alinhadas com as estrelas do cinturão de Órion. Tudo isso pode ser uma grande coincidência, ou pode haver um significado mais profundo e expressivo sobre o envolvimento de alienígenas. Com tantas perguntas sem respostas sobre as pirâmides, sempre houveram diversas teorias sobre como essas construções precisas surgiram. E uma teoria que surge repetidamente é que civilizações de outros planetas foram os responsáveis. A teoria sugere que os egípcios devem ter tido ajuda de tecnologia superior para chegar a tal dimensões para as pirâmides, ou que foram construídas exclusivamente por alienígenas, muito avançados e sem qualquer assistência humana. Seria impossível calcular a orientação das pirâmides sem uma vista aérea, algo que certamente apenas um visitante de outro planeta
poderia ter alcançado. Teria sido impossível ter construído a Grande Pirâmide voltada para o Polo Norte magnético exato sem ter uma bússola. E o alinhamento extraordinário dos objetos celestes não teriam sido possíveis, ou pelo menos seria incrivelmente difícil. Além disso, os egípcios não sabiam o exato tempo de duração do ano, ou onde o solstício de verão estava, porque a noite de solstício de verão, o sol pode ser visto se pondo exatamente no centro das duas pirâmides. Teoriza-se que apenas seres de um outro mundo, altamente inteligente, seriam capazes de calcular e agir sobre algum desses e outros detalhes expostos sobre as pirâmides. Existem coisas que, mesmo com a melhor tecnologia do mundo hoje, somos incapazes de oferecer uma resposta definitiva. Estes foram 5 fatos e mistérios em torno das pirâmides de Gizé. Será que os egípcios são muito mais avançados do que pensamos e nós estamos gravemente subestimando-os? Ou as teorias alienígenas se sustentam? O que você acha? Se curtiu este vídeo, é muito importante que se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este, e peço para você compartilhar este vídeo com seus amigos. Deixe um comentário, porque eu adoraria saber a sua opinião sobre este assunto, ou sugestões para os próximos temas. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima!